Olá pessoal, esse vídeo que a gente vai passar aqui agora é um dos testes que é feito no exame preliminar de um analito orgânico, né? E esse teste que a gente vai ver aqui é o teste de queima. Esse teste, né, é o teste de queima, ou teste de ignição, é um teste que a gente vai tentar verificar algumas características que as substâncias podem apresentar diante das condições que vão ser utilizadas. A primeira delas, né, é se a substância é inflamável. Caso ela seja inflamável, a cor da chama produzida após a ignição, se essa chama apresenta fuligem, né, a coloração da chama, né, e após a queima ter sido realizada, né, o combustível totalmente extinto, verificar se houve, por exemplo, a formação de algum tipo de resíduo. Todos esses resultados, né, eles podem fornecer algumas pistas importantes em relação à possível composição de um analito orgânico. Bom, então por esse motivo, né, a gente escolheu alguns padrões para poder observar, né, possíveis diferenças nos resultados obtidos nesse teste, no teste de ignição. São 5 padrões diferentes, né, como vocês estão vendo aí, né, substâncias oxigenadas e não oxigenadas, com anel aromático ou sem anel aromático. E a gente vai tentar ver se a gente consegue tirar alguma conclusão em relação aos resultados obtidos em cada um desses ensaios. Bom, o primeiro teste que a gente vai realizar, teste de ignição com hexano, sem oxigênio na estrutura, né? E o procedimento, como vocês estão vendo, sendo feito dentro de uma capela de exaustão, né? Toda a condição de segurança, né? Óculos de segurança, jaleco, todas as EPIs. E agora a gente vai aproximando a chama lentamente e repara que em relação ao hexano, ele entra em ignição facilmente, antes mesmo da chama tocar a superfície do líquido. Então, uma substância que tem um ponto de ignição relativamente baixo, né, em inglês seria flash point, né, e a gente vê aí a cor da chama, uma cor amarela, sem fuligem, que queima, né, produzindo uma ignição que se sustenta mesmo após a chama, a fonte inicial de calor ter sido retirada. Então, a substância inflamável, né, agora o combustível já está quase se extinguindo, acabou o combustível e repara que não houve produção de resíduo ao final desse teste. O próximo teste, com a isobutilmetilcetona, repare que agora ele já tem oxigênio na estrutura, cerca de 16% de oxigênio, e vamos realizar o mesmo procedimento realizado no experimento anterior. Mesma quantidade de solvente, mesmo procedimento de aproximação da chama, também novamente realizado numa caçarola de porcelana. Então vamos aqui tomar aí algumas gotas do nosso próximo analito, no caso do nosso próximo padrão, né? Sendo adicionado aí na caçarola. E vamos então agora realizar o teste de ignição propriamente dito. Vamos aí aproximar a chama. Primeiro fechar aqui a garrafinha, né, para não ter perigo aí da chama entrar em contato com os vapores dessa substância, né. Vidrinho fechado, agora vamos aproximar a chama lentamente. Repare que a essa distância, mais ou menos, o hexano já tinha inflamado, né? Então a isobutilmetilcetona é menos inflamável do que o hexano. E agora, aproximando um pouco mais, ainda antes de tocar na superfície do líquido, ele entrou em ignição, produzindo novamente uma chama predominantemente amarela. Era esperado uma chama azul, ou com alguma tonalidade de azul devido à presença de oxigênio, mas como ela é muito baixa, ela não está sendo perceptível ao olho nu, e novamente a gente pode observar aí que não houve produção de resíduo após a queima ter sido completada. Nesse próximo teste, a gente vai fazer a combustão do etanol, já tem um percentual de oxigênio na sua composição bem mais elevado, né? E
Com o mesmo procedimento realizado nos anos anteriores, a gente aproximou a chama e observa que ele também é bastante inflamável. Tá? Tão inflamável talvez quanto o hexano, bem mais inflamável que a metil-isobutilcetona do teste anterior. A diferença maior aí desse resultado, né, em relação ao anterior, é que essa cor da chama agora ela apresenta uma tonalidade azulada que tem relação com o teor de oxigênio. Né? Então isso é esperado. Quanto maior o teor de oxigênio, mais essa tonalidade da chama vai puxando para o azul. Tá? Então aí a substância é inflamável, a chama se mantendo, até que o combustível totalmente seja extinto. E no final, então, após esse combustível ter sido totalmente consumido pela queima, a gente vai observar então se há resíduo ou não, e o resultado é também sem produção de resíduo. No próximo teste de ignição, vamos fazer agora com acetonitrila, uma substância nitrogenada, mas com ausência de oxigênio. O teor de nitrogênio é semelhante ao de oxigênio no etanol, tá? Mas não é oxigênio, né? Então vamos ver se o nitrogênio é capaz de produzir uma chama azulada da mesma forma que a gente observou para a oxigenada. Né? Então, o mesmo procedimento, né? Mesma quantidade, mesmo material, mesma fonte de calor, mesma forma de aproximar a fonte de calor. Né? Agora de longe, um pouco mais próximo, inflamou. Substância altamente inflamável, mas a chama amarela. Né? Então, a chama azulada foi observada com oxigênio, um teor muito semelhante, só que agora de nitrogênio. A chama não é azulada, a chama é amarela, semelhante à queima observada na ignição do hexano. Né? Então, o nitrogênio não produz o mesmo efeito, né, na coloração da chama que o oxigênio produz. Então, vamos aí observar um pouco dessa queima. A chama vai persistir enquanto houver combustível, enquanto houver oxigênio, enquanto houver calor. Né? Os três componentes estão aí. O combustível está quase se extinguindo, que é a acetonitrila, e no final da queima sobrou ainda um pouco de alguma coisa lá no fundo, pode ser produto de decomposição ou alguma substância não inflamável, né, alguma impureza, e os resultados revelam, né, que a substância é inflamável, a chama amarela e a ausência de fuligem. Nesse último teste de ignição, realizado com os padrões, o nosso padrão agora é de acetofenona, uma substância oxigenada, mas com teor baixo também de oxigênio, mas com a presença do anel aromático. Vamos ver o que a gente observa na queima de uma substância com essas características. Primeiramente, vamos verificar a sua inflamabilidade, lembrando que é uma substância com ponto de ebulição acima de 200 graus, portanto, pouco volátil, né? Então a pressão de vapor dela é bem baixinha, a temperatura ambiente. Isso deve fazer com que também a sua inflamabilidade provavelmente seja baixa. Vamos aumentar aqui um pouco o poder oxidante dessa chama. E então, aproximar a chama, repara que já tocou o líquido já deve estar bem quente, ainda não inflamou. Vamos persistir. A chama ainda não está sendo produzida, ainda não atingimos o ponto de fulgor dessa substância. Pronto, inflamou. Chama amarela, devido ao baixo teor de oxigênio, mas com produção de fuligem. Né? A gente não tinha observado isso ainda nos resultados anteriores. Então, o anel aromático produziu fuligem. Então, possivelmente a fuligem está associada à presença do anel aromático.